Olá, pessoal, tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu vou gravar algumas aulas explicando sobre o uso dos conectivos e dos ganchos semânticos na redação. O uso de conectivos e ganchos semânticos, eles garantem a coesão do texto. Eles são muito importantes. No Enem, esse aspecto é cobrado na competência 4 e a coesão também ela é muito importante na UERJ e no CEDERJ. Essa conexão, né, ela pode acontecer em 3 níveis. No nível da oração, do período e do parágrafo. No nível da oração, quando você precisa relacionar uma oração à outra, estabelecendo os elos necessários. No nível do período, é quando a gente precisa ligar um período ao outro. E no nível do parágrafo, quando a gente precisa ligar um parágrafo ao outro. Nós vamos começar analisando os elos que a gente precisa estabelecer entre as orações e como a gente faz isso adequadamente. Bem, primeiramente a gente tem que lembrar o que é uma oração. Então, o que é uma oração? A oração ela é formada pelo conjunto de palavras e expressões que se relacionam a um verbo. Cada oração possui um verbo ou uma locução verbal. Essa é uma regra imprescindível para que a gente considere que há uma oração, ou seja, precisa haver verbo ou locução verbal. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê um trecho de um texto formado por 2 parágrafos. Cada um desses parágrafos é formado por períodos. E cada período pode ser formado por uma ou mais oração. Aqui nesse trecho em destaque, nós temos uma oração que sozinha não forma um período. Ela está dentro de um outro período. E esse período, por sua vez, está dentro de um parágrafo. É assim que a gente organiza os textos em nossa língua, né? Por meio de orações, períodos e parágrafos. A gente vai perceber que há algumas palavras que se relacionam a esse verbo, que é o verbo ter, conjugado no pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular, teve. Então, a gente aqui tem esse conjunto de palavras se relacionando com esse verbo. Por isso que a gente tem certeza de que está diante de uma oração. Saber reconhecer quando a gente está diante de uma oração é importante na hora da gente estabelecer os elos necessários entre uma oração e outra, tá? Vamos ver, por exemplo, essas 2 orações aqui. Cada uma delas está girando em torno de um verbo, no caso da primeira, a mulher tem direitos. Nós temos aqui o verbo ter, conjugado no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. A mulher tem direitos. Então, nós temos uma oração. E na segunda, os direitos devem ser respeitados. Nós temos aqui uma locução verbal. Se eu quiser colocar essas 2 orações juntas numa única frase, eu preciso fazer a ligação adequada entre elas. Esse elo, essa ligação, né, ela vai depender do que eu quero dizer. Eu poderia, por exemplo, juntar essas 2 orações dessa forma, usando o pronome relativo que. E aí eu diria que a mulher tem direitos que devem ser respeitados. Eu estabeleci um elo entre as 2 orações. Eu também poderia, no lugar do pronome relativo, usar uma conjunção coordenativa aditiva, o e. A mulher tem direitos e eles devem ser respeitados. Vejam que aqui no caso eu precisei fazer uma adaptaçãozinha, que seria o pronome eles, mas eu fiz a ligação entre as 2 orações usando o e. Eu poderia fazer conexão entre orações usando a ideia de oposição. Por exemplo, se eu quiser juntar essas 2 orações, né, eu poderia usar a conjunção adversativa, mas para estabelecer essa ideia de oposição. Né, a mulher tem direitos, mas eles não são respeitados. Essa mesma ideia de oposição poderia ainda ser estabelecida
usando o embora. Embora a mulher tenha direitos, eles não são respeitados. Então, aqui são exemplos, né, de como a gente une duas orações em uma única frase, em um único período. No nosso texto, a gente pode sim usar apenas orações simples, ou seja, períodos formados por uma única oração. Isso é possível. Mas, em geral, a gente constrói frases mais complexas, formadas por duas ou mais orações. Então, a gente precisa ter um domínio mínimo de como estabelecer essas ligações entre essas orações para que a nossa frase fique bem construída e faça sentido para quem vai ler. Vamos a alguns exemplos, né, sobre o emprego dos elos coesivos necessários para unir as orações. O primeiro elo com o qual eu gostaria de trabalhar é a conjunção aditiva e. Essa conjunção ela é responsável pela adição de ideias que no nosso texto ganham uma mesma direção argumentativa, ou seja, elas são usadas porque elas estão sendo empregadas com uma mesma finalidade argumentativa. O e ele é usado quando a gente quer estabelecer adição de ideias positivas, e a gente vai usar o nem, que corresponde a um e não, quando a gente quiser fazer a adição de ideias negativas. Ambas são conjunções aditivas. E elas vão indicar aí que as palavras, as expressões ou as orações que nós estamos usando, elas têm uma relação de adição de ideias. Quando nós usamos uma conjunção aditiva, estabelecemos alguma similaridade entre as partes conectadas. E essa similaridade se manifesta tanto no conteúdo quanto na forma. Aqui, por exemplo, a dedicação e o sucesso andam juntos. Dedicação é uma coisa, sucesso é outra coisa. Eu não posso dizer que dedicação e sucesso são a mesma coisa, são coisas diferentes. Ou seja, eu tenho aqui ideias diferentes, né? Mas nessa frase, essas duas ideias, elas ganham aí uma similaridade de conteúdo. Eu as adiciono e faço com que juntas elas funcionem, né, para dizer algo. Ou seja, eu estou dizendo que dedicação e sucesso andam juntos. Ou seja, se você quer ter sucesso, você precisa se dedicar. Ou seja, eu adiciono essas duas ideias para construir a minha informação aqui. Mas vocês percebam que essa adição, ela não é só de conteúdo, ela é também de forma. Dedicação, por exemplo, é um substantivo. Sucesso também é um substantivo. Nessa frase, os dois substantivos têm uma mesma função sintática, ou seja, os dois funcionam como núcleo do sujeito, ou seja, há uma similaridade de forma. Então, quando eu uso o e, essas duas informações adicionadas pelo e, elas precisam ter similaridade de conteúdo e precisam ter similaridade de forma. Vamos ver um outro exemplo. O homem cria e destrói com a mesma intensidade. Vejam que nós estamos unindo duas orações por meio da conjunção e. O homem cria é uma ideia. O homem destrói é uma outra ideia, que em princípio, inclusive, são duas ideias opostas, criar e destruir. Mas nessa frase, elas possuem uma similaridade. Que similaridade é essa? É a intensidade com que elas são realizadas. O homem cria e destrói com a mesma intensidade. Então, há uma similaridade aqui de conteúdo. Precisa haver também uma similaridade na forma. A primeira oração, o homem cria, possui sujeito e predicado. E o verbo que constitui esse predicado está conjugado no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. Ele cria, o homem cria. O mesmo acontece com a segunda oração. O homem destrói. Destrói também é um verbo que está conjugado no presente do indicativo
na terceira pessoa do singular. Então, além de haver similaridade de conteúdo, também vai haver similaridade da forma. Mais um exemplo, agora usando o nem. Como eu falei, o nem, ele adiciona ideias negativas. O e adiciona ideias positivas. A primeira ideia é que ela nunca viajou. A segunda ideia é que ela nunca conheceu outra realidade. E aí, quando eu junto as duas, eu uso o nem para fazer essa adição, né? Então, eu estou adicionando duas ações que foram negadas a essa pessoa. Se a gente perceber, a primeira oração e a segunda oração estão constituídas por verbos que estão conjugados no mesmo tempo, no mesmo modo, no mesmo número e pessoa. Os dois verbos estão conjugados no pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular. Ou seja, a similaridade de conteúdo e a similaridade na forma. É possível estabelecer uma relação de adição que soe um pouco mais enfática, né? Por meio do par não só, mas também. E aí, quando a gente usa o não só, mas também, é importante que a gente use o par. É não só alguma coisa, mas também alguma coisa. E também há uma variação de não só como também, que também é possível de encontrar. Vamos ver um exemplo. Pegando aquela frase que a gente já tinha visto antes, eu vou usar aqui essa adição enfática, né? Ela não só nunca viajou, como também nunca conheceu outra realidade. Então, aqui, eu não só adiciono, mas eu dou uma ênfase, uma força argumentativa aqui nessa adição. Bem, nós vimos aqui alguns exemplos de como essas conjunções coordenativas aditivas podem ser usadas. Agora vamos ver algumas situações em que elas foram usadas de maneira indevida. Começando pelo e, essa frase aqui, por exemplo, possui duas orações ligadas pelo e. A globalização ganhou mais força e se manifestando no cinema. Bem, por que essa construção está problemática? Lembram que eu falei que uma das características que essa conjunção tem é de adicionar não só o conteúdo, mas também adicionar aí semelhanças na forma, né? A primeira oração possui o verbo ganhar conjugado no pretérito perfeito do indicativo na terceira pessoa do singular. Ganhou. Já a segunda oração possui o verbo no gerúndio, ou seja, não há similaridade na forma. Então, para resolver o problema, o que a gente precisa fazer? Estabelecer essa similaridade. Então, a globalização ganhou mais força e se manifestou no cinema. E aí a gente resolve o problema. Outro exemplo. A união das pessoas pode gerar uma sociedade igualitária e assim diminuindo a exclusão social. Nós também temos duas orações ligadas pela conjunção e, ou seja, temos aqui uma adição de ideias. Qual é o problema? É que na primeira oração o verbo está conjugado no infinitivo e na segunda no gerúndio. Como resolvemos? Estabelecendo a similaridade da forma. A união das pessoas pode gerar uma sociedade igualitária e assim diminuir a exclusão social. A liberdade só será conquistada se as mulheres tiverem atitude e que não ligam para quem as subestima. Qual o problema? Nós temos duas orações ligadas pela conjunção e, mas está faltando similaridade na forma. A primeira oração possui um verbo conjugado no pretérito do subjuntivo, se as mulheres tiverem. E a segunda oração possui um verbo conjugado no presente do indicativo. As mulheres não ligam. Como que nós resolvemos? Estabelecendo a similaridade da forma. Ou seja, a liberdade só será conquistada se as mulheres tiverem atitude e não ligarem para quem as subestima. Vejam que é simples resolver problemas como esse. Isso aqui é um problema que, na gramática, a gente chama de falta de paralelismo sintático. Se a gente está estabelecendo uma ideia de adição, né, a primeira oração
precisa ter similaridade com a segunda oração. E essa similaridade é não só no conteúdo, como também na forma. Quando a gente garante que haja essa similaridade, a gente está garantindo o paralelismo sintático da frase. E isso é uma qualidade muito importante para que a gente produza textos bem escritos e compreensíveis para o leitor. Agora vamos dar uma analisada em um outro probleminha muito comum que aparece nas redações, que é o emprego do onde. O onde é um pronome relativo, que faz referência a lugar. E esse pronome relativo, ele pode ser usado na redação para estabelecer elos entre as orações. Isso é muito comum aparecer. O problema é que muitas vezes esse onde é usado de maneira indevida, ou seja, sem fazer referência ao lugar. Então, para a gente passar a usar adequadamente o onde, a gente precisa lembrar que existem outros pronomes relativos que têm a mesma função do onde. Vamos vê-los. Que, qual, cujo, quanto, quem e onde. São os pronomes relativos. Ou seja, eles estabelecem relação entre o que se diz e o que foi dito imediatamente antes, o seu antecedente. Então, eles são pronomes relativos justamente por isso, porque eles estabelecem essa relação entre o que a gente vai dizer depois do pronome e o que a gente disse antes do pronome. Mas é imediatamente antes do pronome. Essa relação ela é imediata. Essa é uma característica dos pronomes relativos. Pronome cujo, ele só deve ser usado para dar ideia de posse. Se não há ideia de posse, não cabe usar o pronome cujo. Ou seja, na frase que a gente está construindo, na oração que a gente está construindo, é necessário que algo pertença a alguém. É necessário que alguém possua algo. Como, por exemplo, aqui. Adoro pessoas cujo sorriso ilumina o ambiente. Vejam que aqui, o cujo, ele dá a posse do sorriso às pessoas. São as pessoas que possuem esse sorriso que ilumina o ambiente. Então, há uma relação de posse. O quanto, ele só deve ser usado para dar ideia de quantidade. Por exemplo, eu quero saber quantos alunos vieram hoje. Se eu falar isso para alguém, eu espero que a pessoa me dê números. Vieram 10, vieram 20, vieram 30, Agora, se eu tivesse dito, por exemplo, eu quero saber quais alunos vieram hoje, aí eu quero que me especifique um a um. Veio fulano, beltrano, petrano, O quem só deve ser usado para fazer referência a pessoas. O governo precisa se apoiar em quem entende do assunto. Quem entende do assunto, quem entende aqui é alguma pessoa ou um grupo de pessoas. Mas eu estou fazendo referência a pessoas. O onde, ele só deve ser usado para dar ideia de lugar. O bairro onde moro fica longe da cidade. Se eu usei o onde aqui, são pronomes relativos. Como eu falei, eles estabelecem relação entre o que eu estou dizendo e o que eu disse imediatamente antes. Bem, onde moro, eu moro em um lugar. E esse lugar é o bairro, que fica longe da cidade. Então, vejam que o onde aqui ele realmente estabelece uma relação de lugar. E é nesse sentido de lugar que o onde será bem aplicado, tá? Na maioria dos casos em que se usa o onde, o mais adequado seria usar o que ou o qual. Que e qual, eles podem ser usados tanto para coisas, quanto para pessoas, quanto para objetos, quanto para lugar, enfim, eles têm um uso mais abrangente, Então, a gente só usa cujo, quanto, quem e onde para essas situações específicas. Se não são essas situações específicas, a gente pode usar que ou qual. Vamos a alguns exemplos que eu extraí das redações. A fundação, onde atuava em algumas regiões do interior, prestava serviços a uma pequena parcela da população. Vejam que aqui nós temos duas orações. É uma frase construída com duas orações. A fundação prestava serviços a uma pequena parcela da população e a fundação
atuava em algumas regiões do interior. Nós temos esses dois verbos presentes nessa frase, então são duas orações. Agora, por que o onde está problemático aqui? Quando eu escrevo onde aqui, eu fico na esperança de que alguém atuava na fundação, como se a fundação fosse o lugar de atuação de alguém. Só que quando eu leio a frase, isso não se realiza. Não tem alguém que está atuando na fundação. Porque, na verdade, é a fundação quem atua em algum lugar. E esse lugar são regiões do interior. Então, esse onde aqui não está fazendo a relação entre isso e um lugar, que a fundação não é um lugar. Está problemático. Como poderíamos resolver? Usando o que? A fundação, que atuava em algumas regiões do interior, prestava serviços a uma pequena parcela da população. Então, observem que, em geral, no lugar onde se usa o onde, caberia o que? Outro exemplo, agora usando o onde de maneira adequada. A fundação, onde eu atuo, presta muitos serviços à população. Nessa frase aqui, o onde está bem aplicado pelo seguinte: quando eu digo onde eu atuo, eu estou dizendo que eu atuo em um lugar, e esse lugar é a fundação. Então, percebam que aqui eu estou usando o onde para fazer referência a um lugar, e esse lugar é a fundação. Aqui não. Aqui, quando eu digo que atuava em algumas regiões do interior, quem atuava era a fundação. E onde que ela atuava? Em regiões do interior. Então, o onde aqui, ele não está se referindo à fundação, colocando a fundação como o lugar em que alguma coisa acontece. A região do interior, onde a fundação atuava, representava uma pequena parcela da população. Vejam que aqui eu uso onde, colocando, estabelecendo uma relação de lugar. A fundação atuava onde? Na região do interior. Então, o onde aqui foi bem aplicado. Outra frase. A maioria de tudo onde a fábrica produz vai para exportação. Quando a gente lê esse onde aqui, não fica estranho? Por que ficou estranho? Porque o onde, ele não faz referência a um lugar. Não existe um lugar onde a fábrica produz alguma coisa. Parece que ficou faltando alguma coisa na frase. Porque aqui não era necessário usar o onde. Nós temos nessa frase duas orações. A fábrica produz tudo isso e a maioria da produção vai para a exportação. Para fazer a ligação entre essas duas orações, eu poderia usar o quê? A maioria de tudo isso que a fábrica produz vai para a exportação. E aí eu tenho uma frase muito mais clara do que usando o onde. Se eu quisesse usar o onde, a fábrica ela realmente precisaria se transformar em um lugar. A fábrica onde tudo isso é produzido faz muita exportação. Tudo isso é produzido em um lugar. Onde? Na fábrica. Ou seja, aqui a gente tem uma relação de lugar. A fábrica, cuja produção vai para a exportação, produz tudo isso. Então, aqui a gente estabeleceu uma relação de posse, dizendo que a produção é da fábrica. Então, a fábrica cuja produção é a produção da fábrica. A fábrica a qual me referi produz tudo isso para exportação. Aqui, o a qual faz referência à fábrica. É a fábrica que eu me referi. Então, vejam que o onde, ele só fica bem se eu realmente estiver estabelecendo uma relação de lugar. Se não for uma relação de lugar, é melhor tentar usar um dos outros pronomes relativos. Outro exemplo. O Ministério da Saúde, onde deveria se responsabilizar pela vida, não oferece verdadeiras soluções. Veja que aqui o problema está ainda na questão de que o Ministério da Saúde não é colocado nessa frase como um lugar onde algo acontece. Então, a frase não ficou muito bem construída. Nós temos duas orações. O Ministério da Saúde deveria se responsabilizar pela vida. O Ministério da Saúde não oferece verdadeiras soluções. E nenhuma dessas duas orações a gente tem referência a um lugar onde algo precisa ser feito ou onde algo aconteça. Então, o onde não é cabível para juntar essas duas orações. Uma boa construção seria usar o qual. O Ministério da Saúde
o qual deveria se responsabilizar pela vida, não oferece verdadeiras soluções. Eu poderia usar o quê? O Ministério da Saúde, que deveria se responsabilizar pela vida, não oferece verdadeiras soluções. Se eu quisesse usar o onde, aí o Ministério da Saúde precisaria realmente se transformar num lugar onde algo acontece. Por exemplo, o Ministério da Saúde, onde verdadeiras soluções podem ser pensadas, deveria se responsabilizar pela vida. Então, sempre lembre, o onde só pode ser usado se realmente houver uma relação de lugar, uma referência a um lugar onde alguma coisa acontece, onde alguma coisa é feita. Se não há essa ideia de lugar, melhor usar o que, usar o qual ou um dos outros pronomes relativos necessários. Vamos dar uma olhada agora no uso das conjunções alternativas para ligar orações. A principal conjunção alternativa é o ou, é o que a gente mais usa normalmente. É usado para estabelecer alternância de ideias. É quando duas coisas não acontecem ao mesmo tempo, não devem ou não podem acontecer ao mesmo tempo. Ou isso ou aquilo, preciso escolher uma ou outra, né? As duas coisas não acontecem juntas. Existem outras orações alternativas, além do ou. O ou é uma das mais usadas, é a principal, mas nós também temos o or, o seja, o quer e o já. Em geral, essas conjunções elas são usadas aos pares, ou, ora, ora, seja, seja, já, já, quer, quer. O ou é a única dessas conjunções que pode aparecer sozinho. Os outros sempre vai ser aos pares. Vamos ver os exemplos. No Brasil, a crise ora é na economia, ora na saúde, ora na educação. Ou você quer ter razão, ou você quer ser feliz. Os dois ao mesmo tempo, não dá. Quer no setor público, quer no setor privado, a corrupção se alastrou de forma alarmante, sempre estabelecendo alternância de ideias. Veja que aqui eu não afirmo que essas crises todas acontecem ao mesmo tempo. Elas acontecem uma de cada vez, ora na economia, ora na saúde, ora na educação. Aqui não dá para escolher as duas coisas, você tem que escolher uma ou outra, né? Não há possibilidade de fazer as duas ao mesmo tempo. Então, as conjunções alternativas funcionam dessa maneira. Vamos ver alguns exemplos em que o uso delas ficou problemático. A união das pessoas acaba gerando uma consciência étnica, ora religiosa, importante para o país. Tem um problema aqui que é o seguinte, o ora é uma das conjunções alternativas que precisa ser usada em par, ou seja, duas, ora isso, ora aquilo, porque foi usado só o ora. Para que eu resolva esse problema, eu então precisaria estabelecer o par. A união das pessoas acaba gerando, ora, uma consciência étnica, ora, uma consciência religiosa importante para o país. E aí resolvemos o problema. Ou então usar o ou, né? Pode ser usado sozinho. A união das pessoas acaba gerando uma consciência étnica ou religiosa importante para o país. Eu, inclusive, preferiria, no lugar de uma conjunção alternativa, usar uma aditiva. A união das pessoas acaba gerando consciência étnica e religiosa importante para o país. Outro exemplo problemático. Com essa medida, o país será capaz de atender às necessidades da população, seja na saúde ou na educação. Qual é o problema aqui? É que usou seja ou. A gente usa o par, seja, seja ou. Agora, um de cada não é recomendável pelas regras da nossa gramática. Então, para resolver, precisamos usar o par. Com essa medida, o país será capaz de atender às necessidades da população, seja na saúde, seja na educação. Na próxima aula que eu gravar, eu vou falar um pouquinho mais sobre o uso correto do gerúndio, que é um outro probleminha aí que ocorre nessa junção de duas orações em uma frase. Então, eu vou esclarecer como que o gerúndio deve ser usado corretamente e como ele não deve ser usado porque ele gera problema para a frase. Então, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado
Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, me mandar WhatsApp, mandar e-mail. Vocês têm todos os meus contatos. Até a próxima!